Agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também, claro, pela internet no nosso site. Bom, delegações de 165 países participaram em Baku, no Azerbaijão, do primeiro Fórum Global sobre Políticas da Juventude, realizado entre os dias 28 e 30 de outubro. No encontro, eles fizeram uma avaliação das políticas de juventude pelo mundo, 20 anos depois do Programa Mundial de Ação para Jovens. O fórum é promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Unesco e Conselho da Europa. E é sobre o fórum que vamos conversar agora com Eduardo Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Juventude de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele participou do fórum. Bom, boa tarde, tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Larissa, tudo bem? Obrigada pela sua participação no Conexão Futura. Eduardo, para quem não conhece, o que é o Fórum? Ele é formado por representantes de governos. Conta um pouquinho para a gente o que é esse evento. O Fórum, então, como você disse, foi o primeiro Fórum Global sobre Políticas de Juventude. E ele foi organizado como um grande encontro global. Então, lá tiveram representantes de 165 países, mais 700 pessoas e delegações governamentais e de todos os níveis, desde ministros ligados à política de juventude, embaixadores, diplomatas, representantes da sociedade civil, especialistas que trabalham com implementação, monitoramento de política de juventude ao redor do mundo, ativistas, representantes de movimentos sociais. Então, essas mais de 700 pessoas, 165 países, se reuniram para desenvolver uma visão, uma agenda global e fazer uma avaliação do atual cenário das políticas de juventude no mundo. Como é que foi feita a escolha dos participantes e dos representantes brasileiros? Hoje atualmente, tem 150 países que estão implementando política de juventude, Larissa. A escolha dos brasileiros funcionou da seguinte maneira. A Secretaria Nacional de Juventude, que é ligada ao Gabinete da Presidência da República, a Secretaria-Geral da Presidência da República, abriu uma chamada pública para um representante da sociedade civil se candidatar e acompanhar a delegação oficial do governo brasileiro até o fórum. E nesse processo de seleção, representando o Conselho Municipal de Juventude aqui de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, eu fui selecionado. Bom, foram 3 dias de fórum, em outubro, e como a gente falou, vocês fizeram um balanço desses 20 anos desde o lançamento do Programa Mundial de Ação para Jovens. Quais foram os temas discutidos e que balanço pode ser feito dos avanços nesses 20 anos, Eduardo? Então, o programa lá ele se desenvolveu basicamente para cada um dos 3 dias, como você mencionou. Pela manhã eram painéis principais, onde os representantes governamentais e referências na área de política de juventude traziam um pouco da sua experiência. Então foi por 3 diferentes eixos, basicamente. No primeiro dia foi o eixo temático. Então nós discutíamos os temas que são de interesse e que afetam o desenvolvimento de política de juventude, como do Programa Mundial de Ação para Jovens, paz e segurança, equidade de gênero, moradia, saúde, educação e outros temas nas áreas temáticas de juventude. No segundo dia, foram temas estruturais. Como que a gente discute, por exemplo, o transversalismo da política pública de juventude? Porque a gente parte do princípio, muitos ministros, até uma demanda que levaram para o fórum, que muitos ministérios de juventude pelo mundo ministro de esporte e juventude, mas só 90% do orçamento e dos recursos vão para a política de esporte, 10% ficam com as políticas de juventude, mas a juventude não é só esporte, juventude também é segurança, juventude também é cultura, é educação, não é inclusão. Então, como trabalhar essa parte estrutural? E no último dia, os painéis eram para regiões específicas, América Latina, África, Ásia, Europa e Caribe, participando do painel com a América Latina. Então foi estruturado mais ou menos dessa maneira. E como responder para a importância crucial que tem todo esse debate a nível do desenvolvimento da política e as diferentes perspectivas, Larissa.
E Eduardo, agora você de volta ao Brasil, de que forma esse fórum, de que forma prática esse fórum pode ser aplicado nas discussões que vocês realizam aí, por exemplo, em Balneário Camboriú? Aqui em Balneário, o que a gente pode trazer, e principalmente eu pude acompanhar lá, conversando com representantes de outros países, e mesmo de países com elevado índice de desenvolvimento humano, como a Finlândia, é que eles têm um problema que nós temos aqui. Por exemplo, no Brasil, a política de juventude ela ainda é muito recente. Ela começa em 2005 a ter uma estrutura nacional. Por exemplo, nós ainda não temos um Ministério da Juventude, quem sabe no futuro. Mas, apesar de ser uma secretaria ligada ao gabinete da Presidência da República, eles fazem um trabalho lá que é excepcional, sabe? Deu para ver que o Brasil é vanguarda a nível da discussão de política pública no mundo. Então, a gente avança muito e contribui para a construção dessa agenda juvenil. O principal desafio, eu acho que é esse diálogo, ter uma agenda comum a nível federal, a nível estadual e a nível local. Que a gente consiga que as políticas públicas de juventude decididas lá em Brasília cheguem até a ponta, até aqui em Balneário Camboriú. Mas, como eu disse, a partir de 2005, hoje nós temos mais 5.600 municípios, se eu não me engano, no Brasil. A gente tem somente 300 municípios com estruturas de juventude específica. Um coordenador de juventude ou um diretor de juventude. E aqui em Balneário, até uma demanda que nós vamos trabalhar na próxima reunião do Conselho, é como tirar a diretoria de juventude do Executivo Municipal e dar mais autonomia para o trabalho dele, porque é como fortalecer esse diálogo entre a sociedade civil e o poder público. E a Secretaria Nacional de Juventude já faz isso muito bem, vem estimulando. Como eu disse, são os 300 municípios e a gente tem uma legislação que está sendo reconhecida no mundo todo, isso que foi para perceber lá, como o Estatuto Nacional da Juventude. Eduardo, muito obrigada pela sua participação no programa e parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve em Balneário, viu? Uma boa tarde. Obrigado a você, Larissa. Boa tarde. Até a próxima. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre os desafios da economia brasileira. Temas sobre o futuro da nossa economia marcaram os debates entre os candidatos à presidência da República. Na cidade de São Paulo, o índice IPC-FIP registrou aumento da inflação impulsionado principalmente pela variação dos preços de habitação, vestuário e educação. No programa de hoje, vamos discutir os caminhos possíveis para colocar a nossa economia nos trilhos e como ela afeta a sua vida. Então, claro, você não pode perder essa discussão. Desde já, mande a sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do canal Futura. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já!